Vamos lá? Página 86. Produção de texto. Diário. E aí nós vamos voltar a falar sobre diário, né? Que é aquela reprodução quando eu escrevo falando sobre o que me aconteceu naquele dia ou algum acontecimento importante. Eu uso as minhas palavras, é uma linguagem informal, certo? Só que aí, nessa atividade, ele pede um diário específico, que é um diário que Pero Vaz de Caminha mandou para o rei de Portugal, contando sobre a descoberta de novas terras. O que eu vou propor? Vocês vão imaginar, primeiro, para quem for possível, realmente pesquisem, existem, né, os diários, as cartas de Pero Vaz de Caminha, contando sobre as descobertas, porque naquela época não tinha internet, então todo mundo mandava cartas para poder informar, para levar notícias, e o artefato arqueológico mais impressionante que nós temos são os diários de viagem, né? Todos esses exploradores, todas essas pessoas que viveram a história, né? Como a gente conhece hoje, das descobertas dos novos países, as descobertas científicas, a gente só conhece os detalhes porque essas pessoas mantinham diários fiéis, né? Tudo elas escreviam ali detalhadamente. Então, o hábito de escrever diários possibilitou que a gente conhecesse a história como conhece hoje. Os diários de Pedro Vaz de Caminha são lindos, né? É uma linguagem formal, com palavras, com sentidos assim, bem líricos. E é muito interessante que vocês consigam ler. E aí vocês vão colocar aqui, ó, mais um dia de viagem de Cabral. Vocês vão ler um trecho de um diário de Pero Vaz de Caminha que vocês encontraram e vão escrever aqui nessas linhazinhas abaixo. E aí vocês podem dar o toque de vocês, como vocês acham que ele falou, se vocês acrescentariam alguma coisa, tá? Mas no mais, assim, quem não conseguir pesquisar os diários de Pero Vaz de Caminha, pode escrever como imagina que tenha sido, tá? E aí vocês voltam lá naquela atividade da segunda-feira sobre os diários lá do Marlin, né? E do Martin, e aí vocês deem uma lida e aí vocês transcrevam para cá, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. E aí nós vamos para um outro tipo de texto. Tem aí uma tela da Tarsila do Amaral, na página 87. E observando essa tela é que nós vamos responder as questões seguintes. Na página 88 tá assim: observe a pintura segunda classe da página anterior, podendo-se afirmar que, observando a pintura. E aí vocês vão ler e vão tentar compreender sobre o que fala essa tela de Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral é uma pintora brasileira, tá? De muito sucesso, com muitas telas que valem muita grana. Então vamos ficar atento aí e tentar olhar criticamente, tá? Olhar e analisar o que eu tô vendo, não simplesmente olhar, com um olhar cuidadoso. Então vamos lá. No número 1, vocês vão marcar na letra A, B e C as respostas referentes à tela. No número, só tem uma em cada, tá? Uma na letra A, uma na letra B e uma na letra C. Uma certa em cada. Número 2. A tela estudada mostra uma situação vivida pelos nordestinos. Circule a palavra que melhor explica o problema representado. Qual era o maior problema dos nordestinos? A gente falou sobre isso, se eu não me engano, numa aula de história, quando a gente falou sobre migração. Lembra que o cara sai do Nordeste e vai para as outras cidades procurar emprego? Foi por quê? Por que as pessoas acabam migrando? E aí vocês vão circular a resposta certa. Só tem uma também. Número 3. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vocês vão ler a afirmação e vão dizer se ela é verdadeira ou falsa. Número 4. Encontre no diagrama as palavras que indicam como seria a vida dos nordestinos se não houvesse a estiagem, se não houvesse a falta de chuva. Vocês vão achar todas as palavras e vão escrever do lado. Todas as linhas são preenchidas, tá? Tem uma palavra para cada linhazinha dessa daí.
E aí embaixo vocês vão completar com essas palavras. Vão ler e vão completar com as palavrinhas que vocês acharam. No número 5, vocês vão marcar um X, o que há de diferente entre as pessoas do quadro segunda classe, e sublinhe o que há de parecido. E aí só tem uma coisa que é diferente, e os que são parecidos já não sei, tá? Olhem aí, e aí vai ser também do olhar de vocês. Olhem o quadro com atenção, com um olhar crítico, tentem imaginar quem eram aquelas pessoas, porque a Tarsila do Amaral pintou pessoas, né? De alguma forma ela viu aquelas pessoas em algum momento, ou ela imaginou, então eram pessoas reais, tá? Vamos lá, dá uma olhada, façam com atenção. Qualquer dúvida podem me chamar e a gente se encontra na próxima aula, tá? Fiquem bem, fiquem em casa e mantenham as medidas de segurança. Lavar as mãos, usar a máscara, evitar aglomeração, tá? Eu quero todo mundo bem pra gente se encontrar em logo.